Fala pessoal, continuamos o estudo do livro do Fischer, Minhas 60 Melhores Partidas, escrito pelo ex-campeão mundial Bob Fischer, um dos meus livros preferidos. Agora já estamos na 11ª partida, Fischer e Benko, uma partida jogada no Torneio de Candidatos de 1959. Esse Benko, por curiosidade, é o Benko do Gambito Benko, tá? Não sei se o criador, idealizador do Gambito, mas esse Benko. Antes da gente começar a partida, essa é uma partida muito boa, muito legal, ela vai ter vários exercícios, mas antes disso você já deixa o like aí no vídeo, porque se você está acompanhando a série desde o começo, já percebeu que as partidas do Fischer merecem like sem dúvida, assim, né? Não tem nem o que pensar, é só já dar o like antecipadamente. Mas, vamos lá. O título dessa partida, sempre tem, como a gente sabe, sempre tem uma historinha, né, que é escrita antes da partida pelo Larry Evans, chama Melodias Desconhecidas. Então ele diz o seguinte: Paul Morphy é o ídolo de todos os românticos que desprezam o xadrez temerário e sólido, porém dificilmente podemos ter hoje em dia o mesmo sucesso com um estilo tão extravagante, pois os jogadores de nosso tempo estão bem melhor preparados. Ele começa fazendo essa citação, essa referência ao Paul Morphy, que é o grande gênio do xadrez americano que veio muito antes do Fischer, né? Foi o primeiro jogador americano a se destacar muito, assim, mesmo a nível mundial. O Morphy ficou muito famoso pelo seu estilo romântico, pelas partidas de ataque, de sacrifícios, né? Então, até no canal aqui eu tenho uma partida dele analisada na série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Quem quiser pode dar uma olhada, que é a mais famosa das partidas do Morphy, o Mate da Ópera. Mas ele fala que hoje em dia, naquela época já, 1959, já não dava mais para ganhar tão facilmente naquele estilo do Morphy, porque naquela época os jogadores já estavam, a gente tá falando aí 100 anos depois, né? Porque o Morphy ele brilhou ali entre 55 e 50, 1855 e 57 ou 1857 e 59, eu acho, foram 2 anos que ele ganhou de todo mundo. Então aí já tá falando, tipo, 100 anos depois, ele já fala que hoje em dia, naquela época, os jogadores já são melhor preparados e principalmente o nível de defesa subiu muito, né? Então já não é tão fácil ganhar igual o Morphy mais. Ele fala que para a contínua superação da habilidade defensiva, corresponde uma adequada adaptação do caráter ofensivo. Ou seja, para superar uma defesa já mais tenaz, de jogadores de grandes mestres, assim, de jogadores muito fortes, né? Você precisa também ter um ataque mais elaborado, um ataque tem que ser mais refinado, mais firme. No xadrez moderno, a maior parte da beleza está contida nos comentários. O brilhantismo frequentemente só existe nas análises, e isso se dá porque o oponente costuma antecipar-se e evitar as belas combinações com engenhosas defesas não menos admiráveis. Para o profano, algumas das mais árduas lutas no tabuleiro não passam de partidas insossas. Eu acho até curiosa essa parte, porque a gente vê o mesmo problema hoje em dia num grau ainda maior, né? Ele já tá dizendo assim, naquela época, em 1959, que, bom, hoje em dia geralmente as ideias mais bonitas ficam nas análises, porque o lado que está defendendo defende muito bem e acaba evitando, né? Não é como naquela época do Morphy, do Anderson, onde os caras caíam mais facilmente em golpes táticos, em armadilhas, em ataques de mate, né? Como o nível da defesa melhorou e o nível geral dos jogadores em todas as fases melhorou, preparação de abertura, conhecimento de meio jogo, cálculo, tudo, você não consegue passar mais tão facilmente um ataque. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem variantes muito interessantes, linhas muito bonitas, mas elas estão nas análises da partida porque, né, um lado não vai conseguir encaixar no outro facilmente. E hoje em dia a gente vê esse tipo de problema também, né? Tanto que ele fala, para o profano, as partidas mais lutadas não passam de jogos entediantes, aí, insossos, né? Porque hoje em dia a gente tem um grau de empate ainda maior, por exemplo, nas partidas do que naquela época. Então, pra muita gente, tipo, o xadrez tá chato, porque empata muito. Mas muitas vezes, quando você vai analisar essas partidas com atenção, você percebe que há vários momentos críticos, assim, vários momentos onde os dois lados têm que jogar com muita perfeição, com muita precisão para não perder o controle. E a gente não percebe isso muitas vezes, né? Você só vê que a partida empatou, assim, trocou as peças e pronto. Então ele já tá fazendo menção a isso, o Benko. É curioso a gente pensar que hoje em dia, tipo, mais de 50 anos depois, mais de 70 anos depois, o problema persiste, tá até pior, na verdade, né? E aí ele fala: este é, goste-se ou não, o estado atual do xadrez. Frente à possibilidade de escolher uma dezena de variantes perdedoras, Benko escolhe a que parece menos desafiadora para as brancas na prática. Podemos considerar isso um subproduto da habilidade? Apesar do que o leitor possa pensar, ou o frustrado ganhador da partida, não devemos valorizar a perspicácia do perdedor que rejeitou tantas variantes sedutoras?
Bom, isso a gente vai ver na partida. Porque assim, a impressão que dá. Vai ficar claro, né? A gente vai ver que. Vocês vão ver que essa partida é uma que tem muitos exercícios de cálculo. Ela é uma partida muito boa para treinar tática. E ela tem muitos exercícios dentro das análises que eu vou mostrar, que eu vou passar para vocês, que são momentos que não ocorreram na partida, só nas análises. Mas mesmo assim, ela é muito rica em variantes táticas e recursos. E aparentemente o jeito que as pretas jogam não é o mais resistente, digamos. Mas a gente vai ver que as outras variantes também perdiam. Então ele faz essa pergunta, né? Ele coloca essa questão. Tipo, pode parecer que ele defendeu mal, mas ele resistiu a variantes muito mais tentadoras e que levavam uns arremates mais bonitos, como a gente vai ver aqui, né? Então vamos lá. Fischer abriu com seu típico E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e D6. Temos a siciliana clássica, que é caracterizada por esse desenvolvimento dos dois cavalos aqui, né? E junto com D6. O Fischer jogou bispo C4, que era um lance que ele gostava bastante. Esse lance ele é conhecido como ataque Sozin, variante Sozin. Também é bastante popular contra Najdorf, né? Apesar de que eu não lembro de ver o Fischer jogando Sozin contra Najdorf. A gente tem algumas sicilianas Najdorf no livro, mas não lembro de ver o Fischer jogando bispo C4 aqui contra Najdorf, mas contra a clássica ele jogava bastante. Tanto que hoje em dia essas continuações, esse bispo C4 ele já é conhecido como ataque Fischer-Sozin, né? Porque Sozin é um jogador mais antigo, que eu imagino que foi quem desenvolveu essa variante, um jogador russo, se eu não me engano. E depois o Fischer também usou muito no alto nível. Então hoje em dia já é mais conhecido como Fischer Sozin. É mais ou menos igual a variante Petrosian da Índia da Dama, que a gente encontra em vários lugares, como Kasparov Petrosian, porque o Petrosian jogava bastante, mas depois o Kasparov ganhou várias partidas com essa variante. Então fica com o nome dos dois. Bom, aqui tem várias formas de jogar isso aqui, E6, por exemplo, mas o Benko joga dama B6, com a ideia de pressionar rapidamente o centro, né, forçando esse cavalo a sair de D4, porque bispo E3 aqui não é possível por causa de dama por B2. Então, também tem outras opções, como eu disse, E6, e depois a gente vai ver uma partida do livro com bispo D7 também, o Fischer até comenta, a partida 13. Daqui a 2 partidas, né, a gente tá na 12. Mas nessa foi dama B6 e ele jogou cavalo de D2. Eu, pra falar a verdade, não conheço muito disso aqui, tá? Então não sei se esse é o melhor. Mas ele comenta sobre as outras alternativas de lances do cavalo. Ele fala que cavalo B3 pode ser visto na partida 58. A gente tá longe ainda, nos comentários da jogada 6 das pretas. E ele fala que cavalo de DB5 aqui não é bom. Pode ser uma ideia pra tentar jogar bispo E3, só que não dá certo por causa de A6. E se bispo E3, as pretas têm dama A5. Agora esse cavalo tá meio que sem casa, né? Quando o cavalo D4, aí cavalo por E4. E por fim ele comenta aqui, cavalo por C6 é uma alternativa interessante. B por C6, ele fala que isso só reforça o centro das pretas, mas depois de roque, ainda parece que as brancas têm algumas chances promissoras. Na verdade, hoje em dia esse tipo de estrutura tá bem comum até, em posições de Najdorf, de clássica mesmo, o pessoal troca em C6 e joga. O centro das pretas é sólido, mas leva a algumas posições bem lutadas, assim, com ideias pros dois lados. Então, mas na partida foi cavalo E2. Ele voltou para E2, agora o bispo já tá em C4, então não tem problema. Aqui jogou E6. E aí roque, bispo E7, bispo B3. Esse é um profilático bem natural nessas posições. Afinal, já sai de uns cavalos E5 com o tempo. Às vezes ele quer desenvolver o bispo, mas tá um pouco receoso de dama por B2. Então já prepara tudo. É um lance meio natural de modo geral. Roque. E aqui o Fischer joga RH1. Uma ideia bem natural nessas posições, é um plano bem típico, ele quer jogar F4 e F5 para colocar pressão em E6 e assim tentar aumentar a potência do bispo, né? Porque esse é um dos problemas estratégicos das brancas nessa variante. Às vezes o bispo pode ficar passivo em B3, ele fica limitado pela estrutura das pretas. Por isso que um plano bem comum é esse, F4 e F5 para tentar abrir de novo a diagonal, ou forçar o preto a jogar E5, por exemplo, e aí as brancas ganham essa casa. E com o cavalinho E2 ele pode reforçar, aumentar essa pressão depois com o cavalo F4. Ele comenta que se jogasse bispo E3 aqui, que parece mais natural até, né? Ganhar um tempo em cima da dama e desenvolver o bispo. Dama C7 e F4, as pretas têm cavalo G4. E isso já é um pouco chato, né? Porque se o bispo volta, dama B6, depois cavalo F2 vai ganhar uma qualidade. Senão ele vai ter que dar o bispo. Então RH1 é um bom lance de preparação. Seja para F4 ou para jogar bispo E3 e F4 mesmo. Então jogou cavalo A5. As pretas vão atrás desse bispo aqui.
Agora o Fischer decide desenvolver de outra forma. Em vez de começar com F4, ele joga bispo G5. Esse é um lance bem interessante. Porque... Bom, se ele joga F4 agora, só para explicar aqui um pouco rapidamente, esse plano já não é mais tão perigoso. Porque a qualquer momento as pretas podem eliminar o bispo de casas brancas. Então vamos supor que joga aqui, digamos... É que eu acho que bispo D7 não dá porque vai levar um E5, talvez. Mas vamos supor assim que o preto jogue... Por exemplo, A6, vai. Um lance só para preparar para voltar a dama para C7. F5. E agora, dama... Bom, agora pode ser bispo D7, inclusive. Aqui não é possível jogar, digamos, cavalo F... Quer dizer, dá pra jogar cavalo F4. Mas agora que a pressão em E6 tá bem forte, aí o preto pode tomar. E continuar o jogo, né? Tipo, torre C8. Ou, não sei, dama C7 pra jogar B5 e B4. E, enfim, o jogo segue porque E6 tá bem defendido. Né? Sem esse bispo aqui, o preto não precisa se preocupar tanto com a pressão em E6. Mas, enfim, segue o jogo. Então o Fischer decide jogar de outra forma. Ele manda bispo G5. Aqui foi dama C5, que ele fala que é um bom lance. Além de ganhar tempo em cima do bispo, isso libera a passagem, né, pro avanço do peão de B. Pra tentar um contra-jogo com B5 e B4, além de bispo B7. Ou seja, as pretas tentam desenvolver ativamente. O Benko não se apressa tanto pra tomar esse bispo, porque o bispo tá meio... A gente costuma dizer que ele tá meio morto aí, né? Dá pra tomar ele a qualquer momento, então não precisa ter pressa. Aqui foi F4. O Fischer comenta que a ideia das pretas era provocar bispo E3. E agora ele volta a dama pra C7. Nesse caso, a iniciativa das brancas não é tão forte assim. Com o bispo em G5, a gente vai ver que chega muito mais forte o ataque. Então ele jogou F4. E aí foi B5, que essa é outra vantagem do lance de dama, né? Ele preparou o avanço do peão de B. O Fischer jogou cavalo G3. Um bom lance, melhora o cavalo. Reforça E4, ele tá começando a tentar passar umas peças para a ala do rei. E aqui veio B4, que é um lance bem natural, comum em posições de siciliana, né? Pra tentar contra-atacar rápido na ala. Mas esse é um lance descuidado. Então já é o primeiro momento para vocês pensarem aqui, porque já é um erro esse, um erro razoavelmente sério, que já permite as brancas pegarem a iniciativa. Então quero que vocês pensem e tentem encontrar aí a continuação mais forte, que foi como o Fischer jogou para as brancas. Bem, a partida anterior, Fischer-Unzicker, eu comentei que ela é um exemplo bem interessante. Falei até que é uma vitória típica no estilo do Fischer, assim, uma vitória técnica, né? Que ele não dá chance, que ele vai explorando posicionalmente todas as possibilidades, ele vai apertando, apertando. Essa aqui também é uma vitória no estilo Fischer, afinal a gente tá falando de um jogador muito concreto, mas já no sentido de manejar a iniciativa. Isso é uma outra coisa que vai se tornando uma marca registrada nas partidas do Fischer com o passar do tempo, e pra mim isso fica muito claro no livro, que é assim, o adversário errou, ele não dá descanso. É uma coisa assim... É impressionante como ele não para de pressionar e ele tá sempre calculando, sempre encontrando as melhores continuações, sempre aumentando a pressão. Ele não dá descanso mais. Por exemplo, B4 aqui foi um erro e a gente vai ver que ele não dá chance mais depois disso. Fischer respondeu muito bem aqui, uma continuação muito ativa, que foi E5. É interessante, até vou fazer um comentário baseado num livro que eu tô estudando recentemente, do Ramesh, que é um treinador indiano, treinador do Praggnanandha e de outros talentos indianos. E ele fala um pouco sobre defesa ativa, ele fala muito, né? O Ramesh, ele enfatiza muito na filosofia de xadrez dele sobre defesa ativa, iniciativa, cálculo, todas essas coisas. E aí ele comenta que uma tendência de jogadores, às vezes até jogadores fortes já, mas jogadores mais posicionais, ou jogadores que estão ainda melhorando, que ainda não são tão... que não jogam tão bem ainda, assim, tipo, não são tão completos, ele fala que tem uma tendência de sempre responder uma ameaça do adversário, um lance ativo, com um lance de defesa. Né? Então, assim, ataca uma peça, você defende a peça. Ou nesse caso aqui, atacou o cavalo, você tira o cavalo. E o que ele recomenda para os alunos dele é você, em primeiro lugar, procurar formas de não ter que responder diretamente aquele lance incômodo. É você procurar um contra-ataque. Você procurar sempre responder de forma ativa. Então, ele fala para você deixar os lances defensivos como uma última opção, uma última alternativa. Porque aqui é um caso onde isso entra muito em ação, né? A gente consegue ver isso em ação. Por exemplo, se as brancas jogam de forma passiva, né? De forma defensiva, vamos supor, cavalo de C2. Bom, aqui dá para continuar desenvolvendo com bispo B7.
E agora já tem uma pressão em E4 que pode ser incômoda, né? Além disso, daqui a pouco dá pra atacar esse bispo com H6, dá pra jogar torre de FD8 ou torre F8. A qualquer momento que quiser, é só eliminar o bispo aqui de casas brancas. Então, por conta disso, as brancas meio que perdem um momento, né? E ele fala que iniciativa no xadrez é isso, você ter o momento, assim, você tá ditando o rumo do jogo, né? Ditando o ritmo do jogo. Então você tem que sempre priorizar essa luta pela iniciativa, ainda que isso exija buscar sempre um contra-ataque, buscar sempre uma resposta dinâmica. E o Fischer ele entende isso na posição, principalmente por ser uma posição de siciliana, que já costuma ser mais dinâmica, que a iniciativa vale muito, ela pesa muito. Então você não pode abrir mão da luta pela iniciativa no primeiro momento. Né? E ele percebe isso, em vez de ele simplesmente tirar o cavalo aqui, ele responde com um contragolpe. Ele joga E5, que é um lance muito forte. Né? Ele fala que aqui as pretas já tem que começar a lidar com um ataque terrível. Mas só para mostrar aqui as análises, o que ele dá, ele fala que B4 foi um erro já, um lance descuidado. Que o Grigorich, que era um outro grande mestre, iugoslavo, ele sugere simplesmente bispo B7 aqui para as pretas e fala que isso tá ok, tá jogável. E também era satisfatório, segundo Fischer, cavalo por B3. Troca o bispo, A por B3, e aí joga bispo B7 mesmo e continua desenvolvendo. Ou agora já dá para tentar o B4. É engraçado porque parece que, pensando assim, de um jeito lógico, eu consigo entender o Benko não tomar em B3, porque eu tô falando aqui já umas 3 vezes que esse bispo não precisa ter pressa para eliminar ele, né? Ele não precisa ter, você não precisa ter pressa porque ele não vai sair dali tão cedo. Isso é verdade. Então, assim, esse ponto lógico ele faz sentido. Só que a gente tem também no xadrez o ponto de vista concreto, que é o cálculo de variantes. Então a gente vai ver que tem muitas variantes que vai fazer falta ele não ter trocado em B3, e isso realmente vai perseguir ele na partida. Né? É um azar, porque concretamente, logicamente faz sentido, mas concretamente não vai dar certo. Então foi B4, aí E5, jogou D por E5. Porque ele fala que agora já é tarde para jogar cavalo por B3. Porque ele não vai retomar em B3, ele vai jogar E por F6. E se bispo toma F6, cavalo de C E4. Salva o cavalo ganhando tempo, atacando a dama, e depois A por B3 deixa as brancas com peça a mais. Se bem que tem até bispo F6, dama G4, assim, os problemas das pretas já são mais sérios nesse ponto. E se joga G por F6, simplesmente bispo H6, com várias ameaças, né? A principal é dama G4 e mate. Mas tá ameaçando fazer a mesma coisa, assim, ganhar um tempo em cima da dama preta, depois capturar em B3 e ficar com peça a mais. Então já não dá. Se joga B por C3, aí E por F6, bispo F6. Se G por F6, bispo H6, sempre tem essa ameaça de dama G4, as pretas não tem nada melhor que F5, mas agora ele nem quer tomar a torre, ele quer jogar cavalo H5 com a ameaça terrível de passar essa dama para G3, né? Por exemplo, dama F3, dama G3 ou dama E1, dama G3. E é um ataque ganhador. Então, bispo F6, bispo F6, G por F6. E aí cavalo E4, ele continua jogando pela iniciativa, tem que defender a casa F6, o único jeito de fazer isso é com dama F5, mas aí cavalo por D6. E se dama G6, torre F3 e as brancas têm um ataque ganhador, aqui um ataque decisivo. Por exemplo, RH8, torre G3, dama H6, dama G4, que ameaça nada menos que dama G8, torre por G8, cavalo F7. Então as pretas não tem nada melhor que dama G6, mas agora dama H4. E meio que acabou, né? Tem que abandonar porque não dá pra defender F6. A dama tá atacada aqui e ele não tem casa pra defender o peão. Então foi D por E5. Mas assim, é interessante que quando você calcula E5, tem que calcular bem as consequências. E a gente vê aqui já o Fischer mostrando que ele... Nesse ponto ele já calculou várias linhas, né? Além de D por E5, ele já tinha visto... No mínimo você tem que ver as duas capturas possíveis, cavalo por B3 e B por C3. E ele percebeu que as duas já não serviam, assim, deixavam as brancas ganhas. Então aí a gente tem D por E5. E agora ele continua com o mais preciso de novo. Bispo toma F6. As pretas jogaram G por F6 nessa posição. Mas a pergunta é, se bispo toma F6, aí seguiria cavalo de C E4, ganhando um tempo em cima da dama e do bispo. Por isso que ele elimina primeiro em F6 aqui, para poder ganhar essa casa com tempo. Dama E7. E aí a gente tem outra posição interessante, que ele coloca a pergunta, como continuar aumentando a pressão para as brancas? Então, mais um momento para vocês pensarem aí, jogam as brancas.
Como eu já falei, essa partida, ela é o tema dela é a iniciativa, né? Você conseguir pegar no primeiro momento a iniciativa e seguir aumentando a pressão. E ele mostra isso de forma muito instrutiva. Então, aqui ele dá o seguinte lance, né? Cavalo H5. Ah, outra linha que ele analisa também é Dama D4. Esse aqui tem um arremate bem legal. Cavalo toma F6, G por F6, Dama G4 cheque, Rei H8, Torre AD1, ganha mais um tempo em cima da dama, Dama por B2, né, não tem muitas alternativas, e Cavalo H5. Tá dando mate lá em G7. Quando Torre G8, aí tem Dama toma G8, Rei por G8, Torre D8. Essa é uma variante bonita também, mate, né? Então Dama E7. Então assim, qual é a melhor forma de aumentar a pressão? Cavalo H5. Uma dúvida que às vezes o pessoal pode ter é perguntar assim, como que eu jogo pela iniciativa, né? Como que é jogar pela iniciativa? O que a gente percebe aqui, vendo a forma como o Fischer conduz a partida, é que basicamente você vai criando ameaças em todos os lances, né? Todos os lances. Então, cavalo H5 ameaça, cavalo de E por F6 e dama G4. Por quê? Quando você cria uma ameaça, você força o adversário a defender, a fazer alguma coisa em relação a isso. Ele tem que gastar a não ser que ele tenha um bom contra-ataque, ele vai ter que gastar um tempo pra defender. E aí, isso é você ter a iniciativa. É isso que o Ramesh fala que é ditar o ritmo do jogo, né? Você que tá dando a direção do jogo e o seu adversário tá só respondendo de forma defensiva. Ele tá reagindo só às suas ideias. Então, isso é muito importante, você ter o controle da partida nesse sentido. Então, aqui, Rei H8, ele analisa, ele comenta que se bispo H4, F por E5 simplesmente parece já muito bom, porque tá ameaçando dama G4 agora, né? E se o preto tiver que jogar G6, por exemplo, vai esburacar muito a ala do rei. Então ele dá cavalo H5, Rei H8, faz sentido pra não levar dama G4 com cheque. Mas aí, cavalo de EF6, G por F6, F por E5, e quando F por E5, cavalo F6. Basicamente vai jogar dama H5 no próximo, né? Com ataque ganhador. Esse cavalo aqui, ele bloqueia muito bem a defesa, né? Porque a dama preta não consegue defender e não dá tempo de trazer a torre também. Então, esse é um exemplo muito bom do ataque branco e do potencial do ataque das brancas. O Fischer comenta que a melhor chance das pretas aqui era tomar em C3 agora. B por C3. E cavalo E4. Aí a dama tem que ir para uma casa onde defenda o bispo ainda, né? Então dama B4. Daí dama G4. Bispo toma F6. Cavalo por F6, cheque Rei H8. Dama H4. Bom lance esse. Porque se tomar o cavalo, daí dama por F6 e depois ele passa a torre aqui com um ataque muito forte também, né? Mas aí H6. E agora ele dá cavalo G4. Ele fala que aqui ainda é um ataque muito forte das brancas. E realmente parece que a posição ainda é bem chata, né? Ele tá ameaçando o cavalo por H6. Ele tá, às vezes, simplesmente tomando aqui em E5 também. Ou tomando em C3 primeiro. Enfim, ainda parece difícil de jogar de pretas. Mas era a melhor chance. Mas na partida o Benko decidiu tomar com o peão de G em F6. E aqui o Fischer manda cavalo de C4, ganhando um tempo, né? Em cima da dama, tirando o cavalo do ataque. E foi dama D4. Ele fala que esse lance o Benko fez depois de pensar por muito tempo, de pensar bastante. A alternativa era dama C7, porque esse era a alternativa para as pretas. E aí a pergunta é qual o melhor jeito de continuar o ataque agora? Né? Qual é a melhor forma de continuar esse ataque? Bem, outro problema que surge aqui às vezes é que esse é o tipo de posição onde você tem muitas opções atrativas, né? Tem vários lances que parecem que são bons, então é difícil você conduzir com precisão o ataque. Inclusive, eu admito assim que esse é um dos meus defeitos no meu jogo. Eu não consigo conduzir tão bem posições de ataque, eu costumo ter muita dúvida. Qual é o jeito certo de sacrificar, de não sacrificar, essas coisas, né? Acontece com todo mundo. Mas o Fischer, ele mostra as análises de um jeito muito claro, assim, muito esclarecedor, né? Então, ele fala, por exemplo, que aqui, dama G4, que parece uma continuação atrativa, não é o melhor. Rei H8, aí dama H4. Isso parece muito bom, né? Porque tá atacando ali F6 e a dama já fica muito bem colocada aqui. Mas ele fala que aqui tem torre G8, um bom lance de defesa. E, por exemplo, se cavalo para F6, torre G7. A torre fica legal na defesa. E aí você faz um lance como dama H6, bispo B7 aqui. Porque dama H6 a ideia é preparar um cavalo H5. Só que tem bispo B7. E isso já deixa as pretas de volta no jogo aqui. Porque não dá pra tirar o cavalo que tá tendo um contra-jogo em G2.
Então ele fala que o jeito mais preciso de conduzir esse ataque é cavalo H5 primeiro. De novo, cria essa ameaça de dama G4 e dama G7. F5. Aí, claro, F5 ganha um tempo em cima do cavalo e tira a casa G4. Cavalo de H, F6 cheque. Por que o certo é esse cavalo e não o outro, né? Essa é uma boa questão. Rei G7. E aí a gente tem outra posição interessante. Jogam as brancas. Mais um momento para vocês tentarem descobrir aí qual é a continuação mais precisa. Assim, o melhor lance aqui, ele mostra por que o certo é dar o cheque com o cavalo de H5, né? A jogada aqui é dama H5, ó. Por isso que é importante liberar essa casa pra dama. Então por isso que ele leva o cavalo pra lá também, né? Ele já ativa mais uma peça e já traz a dama. Então ele consegue ter 3 peças próximas do rei preto. Aí ele analisa algumas alternativas, né? Por exemplo, bispo toma F6, cavalo F6. O cavalo não pode ser tomado. Primeiro detalhe importante, se rei toma, dama G5. Então, joga H6. E aí mais um momento para pensar como as brancas continuam o ataque agora. Esse é um outro momento de cálculo bem legal. Então, como que a gente continua o ataque das brancas? Bom, H6 é muito natural, é meio forçado, né? Ele tem que tirar a casa G5 da dama. Pode parecer que agora a dama H4, assim, seria um lance bom, né? Você libera a casa H5 pro cavalo, por exemplo. Mas o Fischer, talvez essa continuação seja boa, dama H4. Mas o Fischer, ele joga de um jeito ainda mais direto. Torre F3. Simplesmente ele quer passar mais uma peça pro ataque. E aí o ponto é que, se rei por F6, dama H4 cheque, rei G7, torre G3. Quando rei H7, único, torre H3, e aqui vai dar mate, né? Dama H6, dama H8, forçado. Então, ele analisa a torre H8. E agora a pergunta, né? Essa é uma posição difícil, também para quem quiser treinar o cálculo. Calcular nessa posição qual é a variante ganhadora para as brancas, porque tem um arremate forçado aqui agora, mas não é simples, não é tão óbvio, tem que calcular legal. Então, jogam as brancas aí, vocês podem tentar calcular a linha inteira. Bem, como eu disse, essa é uma partida muito boa para treinar cálculo, né? Ela tem vários momentos interessantes, vários momentos instrutivos. Eu acho que pode ser difícil para muita gente, mas esse tipo de partida ajuda bastante você realmente forçar o cálculo, ele tentar encontrar as melhores continuações, tentar resolver os exercícios, porque é só assim que você melhora o cálculo, treinando muito, assim, e no começo é normal sofrer com treino de cálculo. Ninguém começa a treinar cálculo e já sai enxergando tudo, assim, realmente o começo é sofrido para todo mundo. Mas aqui a linha ganhadora, ela é bem forçada, só que é preciso calcular até o fim, né? Então é cavalo E8. Isso é um lance bem bonito, né? Ele desvia a torre aqui por causa do duplo. Então torre por E8, torre G3, cheque. O rei não pode subir para F6 porque dama H4 é mate. E se vier para coluna H, tipo H7, torre H3. Também dá mate. Então joga rei F8. Mas agora vem dama por H6, rei E7, dama H4. E o problema é que, se o rei volta, se joga rei F8, aí ele dá a seguinte linha, torre H3. Esse lance ele é muito sutil, mas é muito fino, porque ele quer jogar dama F6 e torre H8. E as pretas estão meio paralisadas contra isso, então não tem nada melhor que tentar trocar as damas, dama D8, mas agora dama H6 cheque, e quando o rei E7, dama G5 e as brancas ganham. Por que ganha? Se o rei vier pra coluna D, torre D1 ou torre D3, ganhando a dama. E se voltar pra F8, torre H8 já é mate. E se joga rei D6, aí torre D3, ó a caminhada que o rei tem que dar, né? Rei C6. Se rei C5, aí ele tem outro lance bem sutil que é bispo A4, porque toca na torre e ameaça dama F2 mate. Ou seja, ganha, né? Por causa disso. E se jogar rei C6, bispo A4, rei B7, bispo E8. Claro, essa é uma variante longa. Como eu disse, os lances não são óbvios, então eu acho que muita gente pode ter tentado resolver, pode ter sofrido assim e não conseguiu enxergar tudo. Mas às vezes você não consegue enxergar de primeira um cálculo super longo, como é o dessa variante aqui, dessa análise. Mas se você continua tentando atacar e vai encontrando algumas ideias táticas, já é um bom sinal. É um sinal que você está melhorando a sua visão tática. E esse é o primeiro passo. É por isso que eu acho que vale a pena tentar mesmo assim. E outra linha que ele analisa é... aqui...
Outra que ele analisa é torre H8 direto. Mas essa ele arremata mais facilmente. Dama G5, ré F8, dama H6 check, rei E7, dama H4, que ameaça cavalo D5, por exemplo. E se ré F8, cavalo por H7, aqui as brancas ganham facilmente, né? Porque se rei E8, cavalo F6 e pega a torre. E se rei G7... Bom, tem várias formas de ganhar isso aqui, acho que a mais simples é dama F6, ré H7, torre F3, né? E depois passa a torre aqui para H3, tá dando mate. Essa análise aqui, ré F6 é dama G5, claro. Que é essa análise aqui, né? E ele comenta que também não serve H6 nessa posição. Direto, né? Sem tomar os cavalos aqui, digamos, porque a gente estava vendo essa linha. Bispo toma, cavalo toma e H6, só para não confundir, para ficar claro. Ele analisa H6 direto também, porque aí é a mesma ideia, torre F3. Bom, se tomar em F6 vai transpor. E se torre H8... bom, se ele falar se E por F4, torre H3, torre H8. E aqui as brancas têm uma ideia ganhadora, essa é mais simples, então vocês podem tentar descobrir, mas é bem tranquilo. Que é cavalo E8 mesmo. Esse desvio a gente já viu numa outra variante, né? E quando torre por E8, dama por H6, rei G8, dama H8 mate. E se torre H8 direto, aí torre G3, rei F8, e aqui tem um lance bem bonito que é esse, dama por H6. Porque agora o bispo tá em E7 ainda, então ele tá atrapalhando a fuga do rei. Torre por H6, torre G8 mate. Então várias linhas bem bonitas, né? Mas... jogou dama D4. E aí, como eu tinha já dito, ele fala que esse lance o Benko fez depois de pensar bastante. Então aqui jogam as brancas, né? Mais um momento para vocês tentarem descobrir a continuação mais precisa aqui que o Fischer jogou. Bom, como a gente está vendo, em várias análises, várias posições, tem duas coisas importantes, né? Primeiro, tem que manter as damas, não pode trocar. Segundo, é que é muito importante as brancas levarem o máximo de peças possível para a ala do rei aí para ajudar no ataque. Então, lógico, o Fischer ele não troca as damas e faz dama H5 aqui. E ele fala que as pretas já não têm defesa satisfatória nessa posição. Eu acho que dama G4 não é tão bom, porque meio que ajuda as pretas, na verdade, esse lance, né? Ré H8 ele já tá jogando torre G8 aqui, bispo B7, que é o que ele quer. Ele precisa pôr a torre em G8. Então isso ajuda. Por isso que ele joga dama H5. Aí foi... cavalo por B3. Mas ele também analisa nessa posição Ré H8. E ele fala que aqui dama H6. Esse é um plano, né? Com a dama em H5 é jogar dama H6 e cavalo H5. E se E por F5, F4, por exemplo, já leva cavalo H5. Tá ameaçando tanto mate em G7 como cavalo F6. E os dois são terríveis, né? Pras pretas. E se jogar torre G8, aí vai vir cavalo por F6, né? E o problema é que quando torre G7 ele tem cavalo H5. Ele leva o outro cavalo. É interessante que em uma das linhas que a gente viu, ele fazia o contrário, né? Ele levava primeiro o cavalo, cavalo H5, cavalo F6, dama H5, e agora ele faz o oposto. Ele leva primeiro a dama para H5, dama H6 e cavalo H5. Mas o importante é que sempre tem que passar essas duas peças ali, a dama e o cavalo. E aqui se joga E por F4, também tem uma variante ganhadora bonita nessa posição. Então, mais um momento para vocês calcularem aí, jogam as brancas. Aqui tem um tema muito instrutivo, um tema tático bem típico, que é o de obstrução, você atrapalhar as peças do adversário, né? Obstrução nada mais é do que você, digamos, bloquear linhas de defesa das peças adversárias. Então, por exemplo, se torre por F4, que parece, assim, destruidor, né? A torre tá passando aqui, as pretas têm F5. E, na verdade, quem fica ganhando depois disso são as pretas, porque agora a dama já tá ajudando na defesa. Então ele consegue trazer a dama pra ajudar, e ao mesmo tempo F5 tira a casa G4 e a casa H4 da torre. Mas em vez disso, dá pra bloquear essa defesa, começando com o cavalo F5. Um lance muito duro, porque tá ameaçando dama G4 também. Então as pretas são obrigadas a jogarem E por F5. Mas olha que posição bonita, né? Peões quadruplicados na coluna F. Isso é muito raro de ver. Mas qual que é a diferença? É que agora torre por F4 e a torre tá passando para H4
É inevitável, né? Além de tudo, tá ameaçando um cavalo G5 aqui, atacando a dama e ameaçando o mate em H7. Então ele fala, se F por E4, torre H4, e o mate é inevitável. Então joga dama por E4, só que aí torre por E4 e quando F por E4 parece que tá ok, né? O preto até tá conseguindo manter o equilíbrio material, só que não, dama por A5. E aí o Fischer comenta, né? Ele observa uma coisa que ele tinha comentado lá atrás. Lembra que ele falou que cavalo por B3 e B5 lá atrás era melhor do que B4 primeiro? Ele fala assim: é interessante notar que essa variante não seria possível se as pretas já tivessem tomado em B3. Porque imagina que fosse a mesma posição, né? Que desse tempo aqui, né? De jogar, por exemplo, cavalo por B3, A B3, dama E4, torre toma e F E4. Aí seria esse tipo de posição aqui. Então o preto tem torre e 2 peças pela dama. Então tá no jogo. É aquilo que eu comentei lá atrás, que às vezes o xadrez é cruel por isso, né? Tem algumas posições onde o branco consegue explorar taticamente o fato das pretas não terem tomado lá em B3, do cavalo tá em A5. Não é porque ele fica mal nem nada, é que ele fica caindo às vezes em A5. Só que é muito difícil de imaginar isso lá atrás, né? Isso a gente só consegue entender vendo as variantes bem concretas mesmo. Então, outra linha que ele comenta aqui também é rei G7. Essa também é bem interessante, porque a ideia é tentar tirar a casa H6 com o rei, né? Então não dá pra jogar dama H6, cavalo H5. Mas aqui ele também encontra uma outra continuação muito forte. Torre AD1, deslocando a dama de D4, dama por B2. E quando dama H4, a ameaça é cavalo H5 mesmo. Não tem muita coisa que as pretas possam fazer, né? Talvez bispo B7. Mas aí, cavalo por F6 primeiro. E esse é bem ganhador. Se bispo F6, cavalo H5. Agora sim. Então foi dama H5, jogou cavalo por B3. Finalmente troca em B3. Talvez aqui o Benko começou a calcular e percebeu que tinha linhas que o cavalo estava caindo ali em B3. Mas o Fischer, aqui ele já está com novas ameaças. Então ele não precisa gastar o tempo retomando em B3. Esse é outro momento instrutivo, porque, bom, para 99% das pessoas, a continuação automática seria retomar em B3, né? A por B3 ou C por B3. Mas ele percebe que o foco é na ala do rei. E se ele pode melhorar a posição dele na ala do rei, ele não precisa ter pressa de tomar o cavalo. Então ele joga dama H6 aqui. Um lance muito forte, ameaçando o cavalo H5 e mate. Basicamente é isso, né? Não dá tempo das pretas defenderem agora, por exemplo, com rei H8, para tentar puxar aqui e trazer a torre, porque cavalo por F6 já tá dando mate lá em H7. E se bispo F6, dama F8 é mate também. Então no fim jogou E por F4. Mas ele fala que se F5 nessa posição, que poderia ser uma ideia, as brancas ganham com um lance muito fino, que é C3. Esse é um lance bem preciso também. Mas não cavalo H5. Porque se cavalo H5, aí ele tem E por F4. Usando a dama para defender ali as casas pretas na ala do rei. Aí, por exemplo, cavalo H, F6, bispo toma, cavalo toma, dama F6, cavalo por A1. E aqui as pretas ainda podem resistir bastante, segundo o Fischer, faz sentido, né? Porque vai ficar dama por torre peça se jogar torre por A1. Então ainda tem bastante jogo, o preto pode oferecer uma resistência mesmo. Até acho que de repente colocando no computador ele fala que não. Talvez se colocar no computador ele já fala que tá ganho e acabou, né? Mas vai ter que jogar bem preciso. Por isso que ele fala C3 primeiro. Bem preciso, né? Deslocando a dama ali do ponto onde ela pode defender a ala do rei. Então BC3, BC3. E aí sim, depois de qualquer lance da dama, aí cavalo H5 ganha. Inclusive até dama por E4 aqui leva cavalo H5, né? Qualquer coisa. E se tirar a dama, normal, aí cavalo H5 ganha. Então foi E por F4. Jogou cavalo H5. E aí não tem alternativa, né? Tá ameaçando mate em G7, tem que fazer F5. E agora, vejamos, qual é o lance mais preciso para as brancas aqui? Esse não é tão difícil, é um lance razoavelmente fácil de achar, eu acho. É só um toque de precisão, né? Porque se jogar cavalo F6, bispo F6, cavalo toma, dama toma, transpõe para uma posição que a gente acabou de ver. Então o Fischer, ele capricha aqui, como eu disse, isso é algo que vai ficando claro, conforme você vê as partidas e vê que o Fischer tá melhorando, que ele vai melhorando muito a precisão dele, né? Ele começa a ser um jogador que não dá chance nenhuma pros adversários. Quando ele fica ganho, já era. Então aqui ele joga a torre AD1 primeiro. Uma jogada muito boa, ele salva a torre, né? Tira a torre do ataque do cavalo, ganha tempo em cima da dama e já era. Agora as brancas estão ganhas. Então foi dama E5,
Cavalo F6, bispo toma, cavalo toma, tem que jogar dama toma F6, dama toma. E agora foi cavalo C5. Tem que tirar esse cavalo de algum jeito, né? E aí, o último problema da partida, digamos... Claro, essa posição tá ganhando de várias formas já, mas o último problema aqui, pra dar uma caprichada, é encontrar como as brancas podem aumentar a vantagem material agora, né? É relativamente simples. Bom, toque final de precisão aqui do Fischer é esse. Dama G5, cheque, e quando rei H8, dama E7. Ele dá o cheque pra separar o rei da torre e agora toca em duas peças. Então as pretas acabam perdendo mais material, né? O Benko jogou bispo A6 nessa posição, ligando as torres pra tentar ganhar um tempo em cima da torre de F1, mas aí ele joga dama por C5, troca a torre por duas peças. Na posição final a gente tem dama contra a torre, né? Então aqui as pretas abandonou de consciência limpa o Benko, né? Tá muito perdido dama por torre. Bom, essa é uma partida muito, assim, eu acho ela muito legal, principalmente pra treinar cálculo, visão tática. Eu acho impressionante se a gente considerar que todas essas linhas que o Fischer deu, ele provavelmente calculou na partida. Muito provavelmente ele viu tudo isso na partida. Até porque o Fischer, ele é um jogador... Nas análises eu fico com a impressão que ele é um jogador muito honesto, assim. Quando ele não vê, ele fala, não, eu não vi que tinha esse recurso. O que é raro, geralmente ele vê tudo, né? A gente... É muito bizarro, meio assustador, assim, como ele tinha essa capacidade absurda de cálculo de enxergar todos os recursos, né? Mas acontece às vezes de ele furar alguma coisa e ele fala, não, esse recurso eu não tinha visto, eu não percebi que tinha isso. Geralmente quando ele não coloca nada é porque aquilo é tudo que ele calculou na partida mesmo. Então uma partida muito boa pra aprender a manejar a iniciativa, né? Ver como que um jogador, um grande mestre, um campeão mundial joga com a iniciativa. Precisão, joga lances enérgicos o tempo inteiro, cria ameaças, né? Ele procura formas de ganhar tempo contra as ameaças do adversário. Tudo começou por causa de um lance descuidado, que foi o B4 na abertura, e aí ele manda E5 e não larga mais a iniciativa, né? É uma partida muito instrutiva nesse sentido. Então é isso, pessoal. Mais uma partida do livro Minhas 60 Melhores Partidas. Partida número 11. Espero que vocês tenham curtido, que tenha dado para aprender algumas coisas aí, alguns conceitos. Se você gostou, não deixe de registrar seu like aí, de deixar seu like no vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva para continuar recebendo esse conteúdo. Espalha pra galera, né? Esse é um livro que eu acho que muita gente, acho que todo mundo deveria estudar e muita gente não conhece as partidas. Então acho que todo mundo pode aprender com as partidas do Fischer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu por assistir aí e até a próxima.